Olá, o meu nome é Hudson Filho e hoje, junto com João Marcos e Cícero Alves, nós iremos apresentar sobre o tema Buracos Negros e o Paradoxo da Informação. É a terceira avaliação da disciplina Evolução Histórica da Física, ministrada pelo Dr. Paulo Sérgio. Essa apresentação está separada em 7 tópicos, sendo eles a introdução do tema, a estrutura de um buraco negro, formação de buracos negros, radiação Hawking e a perda de informação, o paradoxo da informação e propostas para resolver o paradoxo, conclusões e perspectivas futuras e as referências que foram usadas para realizar essa pesquisa. Primeiro de tudo, o que é um buraco negro? Bom, buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de seu interior. Geralmente, eles se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas muito massivas ao final de suas vidas. E o limite a partir do qual nada pode escapar de um buraco negro é chamado de horizonte de eventos. Fora desse horizonte de eventos, as leis da física funcionam como conhecemos, mas assim que atravessamos, todas as trajetórias levam inevitavelmente ao centro do buraco negro, onde há uma singularidade em que a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas, segundo as teorias atuais. Mas podem ficar tranquilos que mais à frente irei falar com mais detalhes sobre o horizonte de eventos e sobre a singularidade. Também é importante salientar a importância de Albert Einstein, porque ele foi fundamental para a compreensão moderna dos buracos negros, porque em 1915 ele publicou seu trabalho mais famoso, que é a Teoria da Relatividade Geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia, diferentemente da gravitação newtoniana, porque essa teoria de Einstein ela prevê a possibilidade de regiões do espaço-tempo tão curvadas que nem mesmo a luz pode escapar. Exatamente o que a gente chama hoje de buraco negro. Embora o próprio Einstein fosse cético quanto à existência física de buracos negros, mas as equações que ele apresentou permitiam a descrição matemática dos buracos negros. Mas somente poucos meses depois, em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild apresentou a primeira solução exata das equações do campo de Einstein. Essa solução ela descreveu o campo gravitacional ao redor de uma massa esférica estática, o que hoje a gente conhece como um buraco negro de Schwarzschild. Mas foi a partir dessa solução que se concebeu pela primeira vez a possibilidade teórica de um objeto com um horizonte de eventos. E dando um salto temporal de mais de 50 anos, o termo buraco negro que nós usamos hoje em dia ele foi popularizado somente em 1967 pelo físico norte-americano John Wheeler. Antes disso, esses objetos que eram previstos pelas equações de Einstein e Schwarzschild eram conhecidos apenas como estrelas congeladas ou simplesmente soluções singulares. Mas aí chegou Wheeler e cunhou o termo black hole em uma palestra pública e ele rapidamente ganhou aceitação tanto na comunidade científica quanto no público em geral, porque é um nome que causa clareza e impacto. Então, a contribuição de Wheeler foi essencial para consolidar esses estudos dos buracos negros como uma área legítima e fértil da física teórica e da astrofísica. Agora, falando sobre os principais tipos de buracos negros, nós temos os buracos negros estelares, né? Buracos negros estelares que se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas com massas iniciais superiores a cerca de 20 vezes a massa do Sol. Então, quando essas estrelas elas esgotam o seu combustível nuclear, não conseguem mais sustentar a pressão contra a gravidade, levando ao colapso do núcleo. Esse resultado pode ser um buraco negro com a massa de cerca de 3 a 100 massas solares. Para título de comparação, o nosso Sol, a nossa estrela que orbita aqui no Sistema Solar, ele só tem uma massa solar. Para vermos que tem muitas estrelas com massas solares gigantescas no nosso universo. E esses tipos de buraco negro são mais comuns observados até hoje e são frequentemente detectados em sistemas binários por meio da emissão de raio-x. Nós também temos os buracos negros supermassivos, que eles possuem massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol, e normalmente eles se encontram no centro da maioria das galáxias, incluindo na Via Láctea, nós temos um, que iremos falar mais à frente. E a sua origem ainda é um objeto de extensa pesquisa, porque
Há muitas hipóteses que envolvem o colapso direto de nuvens de gás massivas ou a função de buracos negros menores ao longo do tempo. Mas a presença dele pode ser inferida através do movimento de estrelas próximas e de jatos relativísticos emitidos por essas galáxias ativas. E também temos outro tipo de buraco negro, que é o buraco negro primordial, que são buracos negros hipotéticos. Como assim? Primeiramente, eles foram propostos, teoricamente, que esses buracos negros teriam se formado nos primeiros instantes após o Big Bang, devido a flutuações de intensidade extremas no universo primordial, e as massas desses buracos negros primordiais podem variar de muito menores que a massa de uma estrela até de valores consideráveis. Apesar de ainda não ter sido observado diretamente, esses buracos negros eles são estudados como possíveis candidatos à matéria escura e como fontes potenciais de ondas gravitacionais. Agora, falando sobre alguns exemplos famosos de buracos negros conhecidos pela nossa humanidade, temos o Cygnus X1, que foi descoberto na década de 1960. Ele foi o primeiro buraco negro estelar a ser aceito amplamente pela comunidade científica, porque ele pertence a um sistema binário, então a sua presença foi inferida pela emissão intensa de raio-x que foi causada pela matéria sendo puxada de uma estrela companheira, e observações recentes estimam que esse buraco negro tem cerca de 21 massas solares. Também temos o Fênix A, que é uma galáxia no centro do aglomerado de Fênix, e contém um dos maiores buracos negros já detectados. Esse buraco negro ele é imenso, ele tem uma massa estimada de 100 bilhões de massas solares, ele é supermassivo, é um tipo supermassivo, e é um exemplo extremo de como essas estruturas podem crescer em ambientes densos como aglomerados galácticos. E também tem o mais famoso, que é o Sagitários A, que está no coração da nossa galáxia, a Via Láctea, e é um buraco negro supermassivo. Ele tem cerca de 4,3 milhões de massas solares, não tanto quanto o Fênix A, mas é já o suficiente para ser considerado um buraco negro supermassivo. E em 2019, a Event Horizon Telescope, EHT, publicou a primeira imagem dele. Então, é a primeira imagem que nós temos de um buraco negro, imagem que está aqui presente no slide. E o mais impressionante dessa imagem é que o Einstein ele previu que seria dessa forma como seria o buraco negro há 100 anos atrás, sem a tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, é o que torna esse fato mais impressionante. Agora, passando para a estrutura de um buraco negro, nós temos o horizonte de eventos, que eu falei anteriormente, que é o limite esférico ao redor do buraco negro, a partir do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Então ele vai representar uma fronteira casual. Qualquer evento que vá ocorrer dentro dele não pode influenciar o mundo exterior. Então esse limite ele vai estar diretamente relacionado à velocidade de escape do buraco negro nesse ponto, que vai ser igual à velocidade da luz. Então qualquer objeto que ultrapasse essa fronteira, ele já vai estar condenado a atingir a singularidade. Também temos o limite de não retorno, que para qualquer observador fora do buraco negro, um objeto que se aproxima desse limite, ele vai parecer que vai desacelerar indefinitivamente e nunca cruzar totalmente o horizonte. No entanto, esse objeto que está em queda, ele vai estar a travessinha ocorre, vai correr em tempo infinito. Então, é um comportamento muito intrigante da relatividade geral, porque ela revela como o tempo e espaço se distorcem radicalmente em torno do buraco negro. Então, se um ser humano conseguisse cair dentro de um buraco negro, ele fosse imortal e sobrevivesse, ele ia ficar como se estivesse caindo para sempre. E também nós temos a singularidade, que no centro do buraco negro está essa singularidade gravitacional, uma região teórica onde a densidade da matéria e a curvatura do espaço-tempo tornam-se infinitas. Então, a relatividade geral prevê essa singularidade como o fim inevitável para tudo que vai cruzar o horizonte. E, para finalizar a minha parte, falando sobre a estrutura de um buraco negro, temos a esfera de fótons, que é uma região importante e de salientar que ela está localizada logo acima do horizonte de eventos, como mostra a imagem ao lado, onde a gravidade é tão forte que a luz não pode entrar em órbitas estáveis ao redor do buraco negro.
Então essas órbitas não são tão estáveis, um pequeno desvio faz com que a luz possa cair no buraco negro ou escape dele. A existência da esfera de Fóton é importante para o fenômeno da sombra do buraco negro, que foi observado pela primeira vez em 2019 pela colaboração do Event Horizon Telescope. Agora eu vou passar para o meu colega João Marcos. Bom, primeiramente, como a gente bem sabe, a gravitação newtoniana foi a primeira teoria que descrevia muito bem o movimento dos planetas. Ela dizia basicamente que os corpos que têm massa, elas se atraíam. Os corpos se atraíam. Só que em 1900, Albert Einstein propôs uma nova teoria da gravitação, a teoria da relatividade restrita, e posteriormente a teoria da relatividade geral, que mudava um pouco nossa visão do que é a gravidade. Na teoria de Einstein, agora, na verdade, corpos que têm massa, eles distorciam o espaço-tempo, e a gravidade é só uma consequência dessa distorção. Um exemplo muito comum é o da lona. Você pega uma lona, estica ela e coloca um corpo pesado nessa lona. Ela vai deformar, e se a gente soltar algum outro objeto ali, que não tenha momento angular, né, para girar, ela vai cair direto no objeto mais pesado. E aqui eu até coloquei uma representação do que seria essa distorção do espaço-tempo, né? Temos aqui 3 objetos. Dá para ver que o mais pesado distorce mais o espaço-tempo. Bom, por que a teoria da relatividade geral é importante, né? Ela trouxe muitos resultados. Mas, digamos assim, o importante aqui para a gente vai ser o da singularidade. Singularidade o que é? É uma região no espaço em que a densidade lá é tão grande que nenhum corpo conseguiria escapar dessa atração gravitacional produzida por essa deformação. É uma região que se diz ter densidade infinita. E, bom, posteriormente a gente vai entender isso como buraco negro. Tá, né? Um fato interessante é que o termo buraco negro, né, eu achei interessante, só foi usado em 1968 por um físico ítalo-americano. Tem até o nome dele aqui, John Archibald Wheeler. John Archibald Wheeler. Ele usou o nome buraco negro em 1968, que é curioso, né? Porque o Einstein ele faleceu antes, então ele não conhecia esse termo, né? Eu acredito, se foi a primeira vez usado ali. E aí, bom, outro fato interessante é que o Einstein morreu sem acreditar nas teorias, nos resultados da própria teoria. Achei isso também bem curioso, né? E eu separei aqui um aspas de uma frase dita pela Berta Quadros, uma astrofísica da Escola de Engenharia da USP, em Lorena. Ela diz o seguinte, sobre a descrença de Einstein sobre a própria teoria, né? Abre aspas. Ele também achava que não existia uma constante cosmológica. Não achava que o universo podia estar acelerado, mas agora sabemos que está. E, de fato, a teoria dele admite a existência dessa constante cosmológica. Ok, né? Então sabemos aí que, bom, há muitos resultados até hoje dessa teoria, né? Um desses resultados foi o do, mais recente pelo menos, foi o de ondas gravitacionais, detectadas pelo LIGO em 2017. Né? E essa detecção é importante, primeiro porque é uma detecção experimental. E a gente sabe que uma teoria tem que ter comprovação física, tem que ter comprovação experimental para dar veracidade a ela, né? Dar
essa importância para ela. E segundo, com a detecção das ondas gravitacionais, a gente não só detecta esse fenômeno, né? A gente também sabe que quem produziu esse fenômeno, que nesse caso foram duas estrelas que colidiram em uma só, se fusionaram em uma só, e aí, por liberar muita energia nessa fusão, elas distorceram o espaço-tempo e a gente produziram ondas e a gente conseguiu detectar essas ondas. Pois bem, né? O que a quântica tem a ver com isso? Bom, a gente sabe que o que define um estado quântico é a equação de Schrödinger. E, bom, dentro da equação de Schrödinger, alguns princípios levam a gente a considerar que a informação tem que ser conservada. E isso vai ser importante, certo? Bom, agora eu resolvi falar um pouco de quem estudou bastante sobre buracos negros. Que, bom, além do Stephen Hawking, que eu acho que é o mais conhecido, o Jacob Benkstein também estudou e ele foi, pelas minhas pesquisas, eu acredito que mais importante do que o Stephen Hawking, né? Não querendo desmerecer a importância dele. Mas ele foi o primeiro a sugerir que buracos negros têm entropia. Bom, ele, com esse estudo da termodinâmica de buracos negros, ele basicamente foi o que começou a, a, a entender, né, e a nos mostrar que alguns resultados que os Hawking depois ia publicar, né, o resultado que ele ia publicar depois, né, Stephen Hawking, é só antes. O Jacob era um físico e acredito que ele é israelense, naturalizado americano, mas curiosamente nascido no México. Bom, é bem, bem curioso isso. E bom, ele estudou a entropia dos buracos negros, fez bastante, não sei se é a palavra, né? Deu bastante resultados pra gente sobre isso. Inclusive, uma das teorias foi usada pelo Hawking. Não, né? Algumas teorias foram usadas pelo Hawking, incluindo a teoria No-Hair, que falava que a gente conseguia descrever buracos negros por três propriedades clássicas, né? Que é a massa, o momento angular e a carga elétrica, né? E aí, bom, o Hawking abraçou as teorias dele e, bom, estudando, ele acabou descobrindo que buracos negros conseguiam emitir partículas, certo? E, bom, emitindo partículas, o buraco negro, uma hora, ele ia acabar morrendo, né? A gente chama isso de evaporação. Ele ia evaporando com o tempo e acaba morrendo. Vale ressaltar que essa radiação, né, posteriormente foi chamada de radiação Hawking, mas um interessante pensar é que o buraco negro está consumindo matéria e expelindo radiação no universo. Só que quando ele consome essa matéria, ele consome informação também dessa matéria. Lembrando lá da equação de Schrödinger, que vai lidar com campos de matéria, que não mencionei, mas enfim, isso acontece. E aí ele deveria expelir informação e a gente deveria saber a informação, como ele espelha a informação que ele absorveu, a gente deveria conseguir estudar isso, mas a gente vai ver que não é bem assim, a gente não consegue. E bom, aqui tem a foto dos dois, o da esquerda é Stephen Hawking e o da direita Jacob, tem os nomes. E aqui embaixo eu decidi colocar uma ilustração do que seria isso, né? A gente vai ver mais pra frente que acontece com a informação, mas aqui ilustra um pouco, né? Eu vou ler aqui. O que essa imagem diz, né? São duas estrelas diferentes, elas vão acabar virando buraco negro, e aqui está representado o buraco negro, né? Ali no meio, e a radiação sendo expelida por ela, e no final o resultado é só temperatura, né? Um resultado térmico. E aí, bom, nós vamos chegar ao paradoxo, enfim, da perda de informação, certo? Então é isso. Muito obrigado.
Valeu. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o paradoxo da informação. Bom, Hawking argumenta, né, que com a evaporação do buraco negro a informação original parece ser perdida. Primeiro, o que é informação, né? Informação em física é tudo aquilo que uma partícula possui, que pode descrever ela, ou seja, propriedades físicas que a gente pode descrever a partícula. Por exemplo, momento, spin. O spin é momento também, né? Mas energia, velocidade, posição. Então, isso é informação na física. Quando acontece a questão da radiação Hawking, que João Marcos falou, existem partículas caindo, né, no buraco negro e outras saindo. Ou seja, existe um entrelaçamento ali que cria partículas, uma cai e outra sai. E isso causa um problema, e é exatamente esse ponto que Hawking observou e argumentou em 1976, que seria para onde vai essa informação da partícula que caiu, o que acontece com ela? Ela simplesmente desaparece? Por que isso é intrigante? Porque na mecânica quântica existe um princípio que diz que não, existe um postulado, né, que diz que a informação não pode ser destruída, né? Então isso violaria a mecânica quântica. Aqui no slide está dizendo, vale ressaltar que um sistema quântico, um estado puro, informação complexa, deve evoluir para outro estado puro. No entanto, com o buraco negro, a evaporação transforma um estado puro em um estado misto, que é um grande problema para a mecânica quântica. Ou seja, o estado misto está na partícula que saiu, porque ela sempre vai estar entrelaçada com alguma coisa. Seria algo que temos informação, metade algo que teríamos informação sobre a partícula, e a metade não saberíamos nada. Isso é um grande problema porque não preserva a informação. Podemos pensar essa questão da informação como a conservação de energia. A informação tem que ser conservada. Se a gente, por exemplo, em um exemplo bem teórico assim mesmo, nada real, se a gente conseguisse queimar, por exemplo, um lápis, evaporar ele, e ele virasse um pó, literalmente, ele ia virar um pó, e de acordo com a mecânica quântica, se ainda tivermos todas as partículas desse pó, a gente saberia tudo sobre o estado inicial desse lápis. Claro que o lápis é milhões de vezes maior que um átomo, né? Então é só uma ideia um pouco mais radical para que dê para entender melhor. Bom, podemos fazer um experimento mental. Imagine que você entrelaça dois spin quânticos, como se fossem dois dados quânticos que sempre mostram resultados correlacionados. E aí você joga um desses spin para dentro do buraco negro. Do lado de fora você ainda tem outro spin, mas agora ele está entrelaçado com algo que você não consegue mais acessar, certo? Isso significa que do ponto de vista de quem está de fora, o sistema virou um estado misto. E essa situação se repete o tempo todo com a radiação Hawking e com a evaporação do buraco negro. Ou seja, no final de tudo, que demora bastante, por exemplo, um buraco negro médio para evaporar completamente, demora mais do que a vida do universo, né? Então, é algo assim a se pensar bastante ao mesmo tempo. A gente só teria calor, radiação emitida sem informação nenhuma, assim, não teria informação completa nenhuma. Ou seja, a gente perderia informações e só teria um pedaço da história ali, né? E assim a cada emissão que teria da radiação Hawking, a gente tá acontecendo isso repetidamente. E é esse ponto que o paradoxo entra, né? Bom, foram propostas algumas ideias para resolver essa solução do paradoxo da informação. Uma das mais famosas é o princípio holográfico, proposto por Tichoft e desenvolvido por Susskind. Essa teoria diz que toda essa informação está codificada na superfície. Ou seja, a informação que cai no buraco negro poderia estar guardada no horizonte de eventos, como se fosse uma projeção em 2D.
Por isso que holograma, holográfica, né? Outra ideia mais radical é como se fosse uma barreira de calor, ou firewall. Uma barreira altamente energética no horizonte de eventos que queimaria a informação e impediria o entrelaçamento. Mas isso também entra em conflito com o princípio da equivalência da relatividade geral, que diz que nada especial acontece no horizonte de eventos. Bom, e acho que o ponto mais importante e proposto é o que está relacionado com a teoria das cordas e com a união da gravidade, né, da relatividade geral com a mecânica quântica, que é outro problema que buscamos também, porque entra também na questão da expansão do universo e outros problemas também já apresentados na disciplina, que se conseguirmos unir a relatividade geral e a mecânica quântica, unir as forças nucleares, a eletromagnética e a gravitacional, resolveríamos esse problema. Essa é uma das ideias propostas para solucionar o problema. Outra proposta é que diz que essa informação, na verdade, estaria como se fosse no meio do buraco negro. Se a gente pensar que o buraco negro tem uma entrada, talvez tenha uma saída, né? Não tem como saber isso, né? Existe também essa teoria de buraco de minhoca, né? Que ele entra enquanto sai outro, mas... Então, pensando assim, que ele tem um meio, né? Então ele estaria numa região do espaço, ali onde não sabemos, e a informação estaria guardada ali. Essa também é uma das ideias propostas. Bom, alguns físicos também acham que o problema esteja na forma como entendemos o espaço, o tempo, ou até mesmo a informação. E é isso, ainda não se tem uma resposta concreta para a pergunta de Hawking, né, que a informação é perdida em um buraco negro. Ainda não tem uma resposta 100% aceita, mas ela sempre nos leva a ideias mais ousadas da física moderna. Bom, e para isso a gente tem que desafiar a nossa compreensão do universo. Agora eu vou falar sobre as conclusões e perspectivas futuras sobre os buracos negros e o paradoxo da informação. Bom, a primeira conclusão que temos é que o paradoxo da informação é um dos maiores mistérios da física moderna, porque, segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado inicial de um sistema nunca pode ser completamente destruída. Mas, de acordo com a relatividade geral, tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro é perdido para sempre, inclusive a sua informação. Foi um dilema que ganhou força depois dos trabalhos de Stephen Hawking, na década de 70, que ele provou, né, que os buracos negros emitem radiação, como o João Marcos citou anteriormente, que chamamos de radiação Hawking. Também temos a necessidade de uma teoria quântica da gravidade, porque o paradoxo ele mostra que nessas teorias atuais, que as teorias que nós temos hoje em dia são incompletas. Então nós temos a relatividade geral que, bom, funciona muito bem em escalas grandes como planetas, estrelas e galáxias. Nós temos a mecânica quântica, que é excelente de descrever partículas subatômicas e campos quânticos, mas em locais extremos, como o interior de um buraco negro ou o instante inicial do Big Bang, ambas devem atuar simultaneamente. Infelizmente, elas são incompatíveis nos seus fundamentos, e por isso é necessário desenvolver uma teoria que vá unificar isso, o que poderia ser uma teoria quântica da gravidade, que seria o santo graal da física teórica. Também temos linhas de pesquisas promissoras, como a gravidade quântica em loop, ou a loop quantum gravity. Essa teoria tenta quantizar diretamente o espaço-tempo, propondo que ela seja composta por unidades discretas, como átomos de espaço. Também temos a teoria das cordas, que sugere que todas as partículas fundamentais são, na verdade, vibrações de minúsculas cordas em múltiplas dimensões. E novos experimentos, como avanços na observação direta de buracos negros e na detecção de ondas gravitacionais, que estão abrindo janelas inéditas, como a colaboração da Event Horizon Telescope, a EHT, e os dados da LIGO-Virgo/CAGRA, que são exemplos de como o desenvolvimento tecnológico pode fornecer pistas cruciais para testar essas teorias. E também
acabei trazendo 2 frases muito impactantes que dizem: no fundo, buracos negros não são apenas monstros devoradores de matéria. Elas são pistas vivas para os segredos mais profundos do universo e talvez, ao resolver os mistérios do buraco negro, descobramos o código-fonte do próprio universo. Aqui estão as referências que foram usadas para fazer a pesquisa dessa apresentação. Como sempre, as referências elas estarão disponíveis na descrição do vídeo e obrigado à atenção de todos.